Teve uma fase da minha vida que eu agi tão impulsivamente porque falaram pra mim que o mundo valoriza quem age rápido, quem decide na hora, quem não para. Mas ficou uma pergunta em mim depois de ler um trecho do livro O Poder dos Quietos, onde fala sobre a palavra discernimento e o quanto existem pessoas que preferem observar, refletir antes de tomar uma decisão. E o trecho é esse: quem vive, observa e reflete, começa a desenvolver discernimento. E eu quero trazer para vocês o que realmente significa discernimento, como a gente pode ter atitudes que desenvolva isso e para que você também observe mais um aspecto da sua personalidade, se faz sentido para você, se você é aquela pessoa que precisa de um tempo para pensar sobre as coisas. Então, vamos lá comigo. Bom, primeiro é que discernimento é a nossa capacidade de distinguir, tá? Então, é onde a gente consegue perceber o que é uma ilusão e o que é real. O que é meu, o que é do outro. Se isso vem realmente de um ato amoroso ou vem de um medo. A gente começar a distinguir, tá? Então, discernir. Ele não é um julgamento. Isso é um ponto muito importante, porque o julgamento, ele vai, em alguns momentos, nos condenar, tá? Então, ele vai te pôr na parede ali, mas o discernimento, ele vai compreender e fazer uma escolha com clareza, que é isso que a gente tá buscando, para tomar uma decisão com clareza, mesmo que não tenha todas as respostas, tá? E o mais interessante é que isso a gente não aprende em 3 dias. É uma coisa que a gente vai construindo devagar ao longo da vida e a gente vai aprendendo a viver com atenção. E o livro, aquele trecho do livro que eu achei muito legal, assim, na questão de ser um ciclo mesmo, né? A gente vive, observa, reflete. Aí a gente vai para cada um deles, né? A gente vive e viver não é só fisicamente, tá? Então é permitir sentir as experiências, não passar a vida no automático e observar é uma coisa que às vezes a gente pula, a gente passa por isso e nem vê, né? É aquele momento onde a gente se pergunta o que eu percebi aqui? O que essa situação falou sobre mim? E quando a gente reflete, a gente faz a integração disso, a gente une, tá? Então a gente transforma aquela experiência num aprendizado e vai construindo essa sabedoria interior, tá? Então eu já vivi muitas coisas, desde pequenas decisões a decisões maiores, em que eu fui pelo impulso com esse pensamento de que eu tinha que resolver rápido, eu tinha que agir rápido, e me arrependi. Essa pressão que eu mesma coloquei em mim, né, e que eu senti pelo mundo externo e eu fui internalizando isso, ela me fez me arrepender de muitas decisões. Então, e teve pontos que eu demorei um pouco mais para tomar a decisão, só que eu tomei a decisão e ficou ok para mim, que eu tava seguindo aquilo que realmente fazia sentido. Aí, quando a gente começa a desenvolver esse discernimento, algumas coisas vão mudar. Então, você para de agir impulsivamente, você começa a agir
com mais cautela, com mais consciência, tá? Você percebe uma situação, alguma coisa ali no caminho que não tá alinhado com quem você é. E às vezes não precisa ninguém te falar isso, você mesmo vai perceber. Aí você começa a confiar mais na sua própria percepção. Aquela voz interna que às vezes a gente não dá muita força, mas é aquela voz que ela intuitiva, né? Que ela tá ali te falando para você tomar aquela decisão, porque vai de acordo com quem você é. Então, ao invés de ignorar, você começa a ouvir ela. E o resultado disso é suas escolhas vão ficando mais suas. Você fica menos influenciado pelas pessoas e você de fato vai ficando mais com quem, sabe? Você vai sendo mais você vai pegando nas suas próprias raízes ali, na pessoa que você é de verdade. E eu vou te deixar uma pergunta, já aproveitando que o intuito nosso é refletir, é para você refletir hoje. E a pergunta é: em que área da sua vida você tem agido no automático, sem parar para viver, observar e refletir? Seja nos seus relacionamentos, no trabalho ou no seu próprio cuidado. E você não precisa responder isso agora, você pode pensar e fazer uma pausa honesta ali para observar em qual área da sua vida, tá? E é exatamente isso que a proposta do discernimento é: a gente parar antes de tomar uma decisão, a gente poder pensar antes de agir. E se esse tipo de conteúdo ele ressoou em você, deixa o seu like, me escreve nos comentários o que ficou para você. E se você tem vontade de aprofundar ainda mais esse trabalho de autoconhecimento comigo, o link está na descrição do vídeo. Te espero lá.